Eu queria ler com vocês, que esse é mais ou menos assim, o contexto do texto que eu queria compartilhar com os irmãos. Então vamos lá. Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 10. Disse assim: Jacó partiu de Berseba e foi para Arão. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Nessa parte eu queria fazer uma parada rápida com os irmãos. O sol se havia posto, para mim, no sentido bem figurativo na vida dele, né? Era um momento de trevas na vida de Jacó. Era um momento difícil. Então eu acho que não está à toa essa frase, o sol se havia posto. O sol se havia posto na vida dele. Ele está passando por dificuldade. Talvez, eu acho, a dificuldade mais grande da vida dele. Tá? Então o sol já se havia posto. E tomando uma das pedras dali, uma pedra da rua, da estrada, imagina onde ele está indo, disse assim: o sol acomodou travesseiro e deitou-se. E teve um sono. Teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de seu pai Isaque. Então, irmão, ele está aí na rua, no meio da estrada, com uma pedra como travesseiro. E uma das coisas mais importantes também que eu vejo aqui, que Deus fala para ele: eu sou Deus de teu pai, Abraão e Isaque. Deus não diz para ele: eu sou teu Deus. Né? Então eu queria fazer um destaque nesse, porque certamente, se eu trazendo para o contexto de hoje, Jacó, naquele momento, ainda era o filho do crente. Jacó, naquele momento, ainda era o filho de crente. Se a gente traz para os dias de hoje, ele era um não convertido. Ele ainda não havia tido um encontro com Deus, ou certamente ele ainda não havia voltado os olhos para Deus. E é isso que acontece muito na nossa vida. Quando nós estamos em situações difíceis, a gente diz: Deus se manifesta em situações difíceis. Mas não é tanto, ou não é sempre que Deus se manifesta só nas situações difíceis. Muitas vezes é nas situações difíceis que nós voltamos os olhos para Deus. É nas situações difíceis que a gente vai e vira os ouvidos para Deus. Então, esse o que está acontecendo nessa parte do texto, eu queria dizer para você. Então, ele está numa situação difícil e Deus, né? Deus sempre se manifestando na vida, porque a graça de Deus se manifesta todos os dias da nossa vida. Não é só nas situações difíceis, não é só em determinado momento. É todos os dias da nossa vida que a graça de Deus, que é derivado do amor de Deus, se transborda sobre as nossas vidas, se derrama sobre as nossas vidas. Então é assim, irmãos, é o seguinte, está numa situação difícil e Deus vem e faz uma série de promessas para ele. Deus vem fazendo promessas para ele, um monte de promessas, irmão, promessa boa, tá? E se a gente vem e diz, Jacó, a gente pode dizer, Jacó merece. Um homem que é um enganador, que se aproveita, um cara que enganou o pai, ele merecia. Porque ele é Jacó. É a graça de Deus manifestada na vida dele. Tá? Aí eu escolhi, Deus colocou esse texto no meu coração, acredito eu, porque Jacó é um dos grandes homens da Bíblia, que a Bíblia diz, né, a Bíblia nos mostra, gente que não tinha ideia nenhuma do que era a graça de Deus. E mais para frente a gente vai entender por quê. Tá, então ele disse assim: eu sou o Deus do seu pai, versículo 13. Ao lado dele estava o Senhor, e ele disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual Deus começa a prometer, tá? Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra. Presta atenção, igreja. E se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência, Jesus Cristo. Por meio de você e da sua descendência, versículo 15. Estou com você e cuidarei de você, onde quer que você vá. E eu trarei de volta a esta terra, e não deixarei, enquanto não fizer o que tenho prometido.
Olha como que Deus encara aquele rapaz enganador. Olha um monte de promessas que Deus faz na vida dele. E Deus diz: eu não deixarei. Deus promete. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. O que Deus promete na sua vida, Deus vai cumprir. O que Deus fala, se cumpre. E eu creio nisso aqui, irmãos. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio nisso aqui. E eu me empolgo. Minha esposa me diz: você se empolga demais. Eu me empolgo porque eu creio, tenho fé nessa palavra. Porque a graça de Deus me alcançou a mim e a minha família. Então vamos lá. Não deixarei até que tenha feito tudo que lhe prometi. Deus vem a prometer na vida dele, na vida de Jacó. Mas Jacó, irmãos, ele não entende ainda. Jacó continua sendo o mesmo cara que trocou um prato de comida por a primogenitura com o irmão. Olha o que ele quer fazer, olha a besteira. Olha a besteira que Jacó queria fazer. Depois, vamos pular para o versículo 20. E Jacó disse assim: então Jacó fez um voto, dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus. O que Deus está pedindo para ele? O cara queria negociar com Deus, assim como negociou com o irmão. Deus não está pedindo nada para ele, Deus está abençoando a ele de graça pela graça. Deus está dando uma promessa para ele, como nós temos uma promessa, como nós somos co-herdeiros de uma promessa, como nós somos beneficiários da bênção de Jesus Cristo derramou sobre nós através da sua morte e ressurreição na cruz. Nós temos promessa, assim como Jacó teve promessa. Então ele disse, continua: e esta pedra que coloquei hoje, uma pedra que colocou como coluna e santuário de Deus, e tudo o que me deres, certamente o dízimo te darei. Novamente, Deus não está pedindo nada para ele. Deus está fazendo a promessa, porque Deus tem um propósito na vida dele, assim como Deus tem um propósito em cada um de nós. E não é frase feita, não é frase feita, todos nós temos promessa, é promessa de Deus. Jeremias 29:11 fala disso, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. É palavra de Deus, não é frase feita, é promessa, e eu creio nessa promessa. Você crê nessa promessa? Então diga amém. Vamos lá então. Essa questão de promessa, propósito, então a graça de Deus, né? Ela tem característica maravilhosa, que a graça de Deus nos salva, primeiramente, não? Primeiramente, a graça de Deus nos salva. Tá? Nós somos salvos pela graça, né? Mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Não é isso que diz a palavra de Deus? Nós somos salvos pela graça. A graça de Deus tem essa característica, que ela nos salva, assim como está salvando a Jacó no momento mais difícil da vida dele. Então somos salvos pela graça mediante a fé, não é isso, igreja? Então eu lembro que junto com o pastor Osto, na escola bíblica dominical, irmão, eu fiz a pergunta para os adolescentes. Nós fizemos essa pergunta para os adolescentes. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Osto. É um homem que tem uma facilidade tremenda para simplificar as coisas. Os exemplos que ele dá é tremendo. Enfim, então nós perguntamos para ele, tinha uma turma de 12 ou 13, geralmente de 18 adolescentes, e nós perguntamos, será que Deus tem um propósito na vida de vocês? De 12, 13 adolescentes, presta atenção no que eu estou falando. 12, 13 adolescentes, uma menina respondeu sim. Uma menina só, de 13 adolescentes. Deus tem um propósito na sua vida? Deus tem um propósito, uma missão na sua vida? Será que Deus quer? Deus tem promessa para você?
Uma menina falou, sim, professor. Eu falei, você tem certeza? Sim. Você tem certeza mesmo? Eu falei, você tem certeza mesmo que Deus tem um propósito na sua vida? Ficou assim. Duvidou. Eu falei, sim. Deus tem um propósito na vida de vocês. Deus ama vocês. Deus fez seres pessoais à sua imagem e semelhança. Deus ama vocês. Deus entregou seu Filho unigênito por amor a vocês. Deus ama vocês. Eu falei, eu vou perguntar de novo para você. E perguntei, João, Deus também passou para você? Sim, professor. Sim, professor. Perguntei para um. E o garoto se empolgou demais. Eu tenho um propósito para você. Ele me disse, sim, professor. Você tem certeza? Sim. Você tem certeza mesmo? Sim, professor. E bateu na mesa. 30 segundos antes, eu não tinha certeza nenhuma. Depois estava batendo na mesa, brigando comigo, que ele tinha uma certeza. Tenho certeza. Bateu na mesa. Eu falei, gostei da atitude, rapaz. Falei, só não bata na mesa de novo. Mas gostei da sua atitude. E com essa atitude, que eu quero que vocês, com essa certeza, com essa força, que vocês encarem a vida, com essa certeza, essa força, que vocês rejeitem o pecado, o mundo. Irmãos, vou falar o seguinte, adolescente, a palavra adolescente vem o quê? Da palavra adolecer. Adolecer quer dizer sofrer. Ele está sofrendo mudanças, não só no seu corpo, mas também nos seus hormônios, sentimentos e ambiente. Não são os mesmos perigos de quando era criança, não, tá? São outros perigos. Piores. Está mudando o ambiente. Vai vir proposta para ele, proposta de droga, proposta de bebida alcoólica, proposta de cigarro, proposta de pornografia, proposta. Proposta ruim. E se nós não damos as ferramentas para nossos filhos, se nós não criamos neles em valores e princípios judaico-cristãos, valores do Senhor, o que será do futuro dos nossos jovens, nossos adolescentes? O que será? Eu quero fazer uma pergunta para você. Você está mandando o seu filho para a escola bíblica dominical? Você está mandando o seu filho à escola bíblica dominical, seu adolescente? É porque ele está cansado. Eu lembro que o pastor Ricardo deu um testemunho aqui. Pastor, eu vou ser esse testemunho que eu sou. Ele falou que tinha um primo que tinha interesse, uma vez que o Senhor falou que tinha um primo que tinha interesse no Evangelho. E ele, jovem, mas um dia a mãe falou, que a tia do pastor falou, não, mas ele está muito novo demais. Ele está novo demais. Ainda não. Além de sou católica, não foi isso que o Senhor falou? Eu sou católica. Não, o pastor falou para ela, não, a senhora é católica, mas ele tem interesse. Não, deixa para lá. Deixa ele tranquilo. Anos depois, essa mulher liga para o pastor, dizendo, sabe que você pode ligar e levar fulano para a igreja? Que ele está me dando muitas dores de cabeça. E o pastor falou, agora? Não tem impossível para Deus, irmão. Eu acho que eu sou também um dos exemplos disso. Eu cheguei ao Evangelho com 25 anos, estou com 28 agora. Não tem impossível para Deus, mas eu queria dizer para vocês que é agora o momento de nós investir nos nossos filhos, adolescentes, de nós investir na nossa vida. É agora, para de aguardar amanhã, para de dar mole. Quando que você vai aprender? Quando eu falo para você, eu estou falando para mim também, tá? Deus me puxou a orelha. Estou falando para mim também. Lembro que a irmã Cláudia falou também uma frase, eu sou muito de frase, a frase fica na minha mente. A irmã Cláudia, esposa do pastor, falou numa reunião, falou, jovem, adolescente, é a idade mais importante da sua vida. Ela falou, eu fiquei pensando, ela continuou, ela disse, é na adolescência
Quando a gente é jovem, que a gente toma as decisões mais importantes da nossa vida, porque essas decisões vão transcender ao longo da nossa vida. Se você pratica um esporte de novo, esse esporte, você pode ser profissional. Você não pode chegar com 20 anos querendo ser profissional de um esporte. Não, no caso do esporte, né? Falando do esporte. É agora que a gente tem que investir nos nossos filhos. É agora o momento, a juventude. Quando a gente é adulto, são poucas decisões que transcendem na nossa vida. Não é que o adolescente estuda, o que ele coloca no coração, o que o pai fala, o exemplo do pai. Começa em casa, depois escola, igreja. É o exemplo. É isso que vai definir o que esse jovem adolescente vai ser no futuro. Tão importante, irmãos. É agora. Pare o seu filho mais cedo. Mande para a escola bíblica dominical. E você também. Tá? Você também pare um pouquinho mais cedo. Acorde um pouquinho mais cedo. Pode vir à escola bíblica dominical todo domingo, 9 horas. Vamos aprender a palavra de Deus. Vamos glorificar Deus. Vamos fazer o que agrada ao nosso Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ele apresenta o ponto de dividir alma e espírito juntas e medula. E é apta para discernir as intenções e pensamentos do coração. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela tem o poder de transformar, de mudar. Eu lembro no meu país, quando uma pessoa a primeira pessoa que me deu uma Bíblia, não tinha Bíblia, era evangélico, ele não tinha Bíblia, ele ganhou uma Bíblia, me disse, o Espírito Santo me disse que essa Bíblia é para você. Eu falei, que isso? Essa Bíblia é para você, mas você não tem Bíblia. Você falou que não tinha Bíblia, mas é para você. Ele me deu a Bíblia, irmãos. 15 dias depois, eu dormia e acordava lendo a Bíblia. Não era crente, e tinha vergonha. Só minha mulher sabia e pessoas próximas de mim. Tinha vergonha que as pessoas, meus amigos, soubessem que eu lia a Bíblia. Mas a palavra de Deus já estava fazendo efeito no meu coração, já estava queimando no meu coração. E já Deus tinha um propósito traçado na minha vida. E é isso que faz a palavra de Deus. Vamos estudar a palavra de Deus. Eu queria ver vocês, todo mundo, na escola bíblica dominical aos domingos. Amém? Glória a Deus.